Em 1908, supõe-se, porque não se tem certeza de muitas coisas relacionadas a isso, um advogado chamado William Walker Edson, ele tinha um escritório onde ele se reunia com alguns interessados em ocultismo, misticismo, esoterismo, né? E, e no mesmo prédio que ele tinha o escritório, tinha uma gráfica. Então, muito provavelmente, ele fez contato com essa gráfica e, e mandou imprimir alguns exemplares do Caibalion. E não colocou o próprio nome, ele colocou os três iniciados. Isso já dá um quê de mistério. Era muito comum naquela época as pessoas escreverem livros e colocarem pseudônimos, justamente para não dar, para que eles não fossem taxados e perseguidos por algumas outras instituições religiosas, né, como a gente tem notícia. O Caibalion, ele tem, eu até escrevi aqui para ler para vocês, uma espécie de aviso, logo no início, que é um poema, é pequenininho, mas é como se fosse uma exortação, chamando as pessoas para duas ações, né? Eu vou ler aqui o poema para vocês entenderem qual é o chamado. Ó, não deixes que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Esse seria um escrito de Edward Carpenter. E o que é que esse poema, essa introdução ao Caibalion, conclama as pessoas? Primeiro, que é para passar adiante o conhecimento, né? E segundo, que não deixe essa chama apagar, passe adiante, não retenha o conhecimento para você. O Caibalion é isso, ele é algo, não existe uma tradução ao pé da letra, não se sabe a origem da palavra Caibalion, mas ela transmite a questão de transmita o conhecimento, propague o conhecimento, né? Essa é a vocação do Caibalion. O Caibalion é curtinho, quando não comentado o livro, ele é muito curtinho. O que faz o livro ser maior um pouquinho, ter 100 e poucas páginas, são os comentários que esses três iniciados falam sobre cada uma das 7 leis herméticas. E quando se fala em leis herméticas, isso a gente pode pensar logo num ser que a gente pode ter ouvido falar, chamado Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus teria vivido entre 1500 a.C. e 2500 a.C. Não se tem ao certo a noção nem sequer
se ele de fato existiu. No Egito, ele é chamado de muitos nomes, mas no Egito ele é tido como Tote, que era o deus da escrita, da comunicação, e já na Grécia, na Grécia e em Roma, ele era chamado de Hermes, que era, para os gregos e os romanos, o mensageiro das notícias divinas, dos saberes divinos, né? Então, para um momento inicial, é isso. As 7 leis herméticas que Hermes Trismegistus teria compilado resumem o conhecimento de tudo que é necessário para um humano, para quem acredita, pudesse entender sobre o universo e sobre a si mesmo, né? Então, essa questão é muito interessante porque, imagina, conseguir compilar apenas sete princípios, 7 leis, que daria ao ser humano o conhecimento para permear, para tramitar pelo universo, para entender o universo. É até um pouco soberbo, né? Uma coisa tão complexa ter apenas 7 leis ou 7 princípios, né? O primeiro princípio é o princípio do mentalismo, que o todo é mente, que tudo ocorre primeiro na mente, né? Isso nós não estamos falando da mente humana, nós estamos falando de uma mente possivelmente deísta, uma mente de Deus, né? Ou qualquer que seja o nome que cada cultura dê a essa entidade divina, né? Superior, máxima. Podemos falar Então, podemos falar, professor, que a lei do mentalismo seria a consciência cósmica. Agora, o que seria a consciência? sim, pode-se falar que é a consciência cósmica, que é o todo. É o todo e o tudo. Tudo que existe, tudo que nós podemos ver e o que nós não podemos ver, teria sido criado nessa mente universal, nessa mente cósmica. Eu Do gosto de, criado ao incriado seria tudo da mente cósmica. Sim, Dengo? eu gosto de da nomenclatura assim, tem várias, né? Muitas nomenclaturas. Mas, assim, em particular, eu gosto daquela que eles falam o incognoscível, eu acho muito bonito. Uhum, isso, porque de fato seria uma soberba da nossa parte, enquanto humanos, dizermos eu conheço, não é? Eu conheço. Isso seria de uma insciência, de uma ignorância brutal, né? Porque por mais que tenhamos pessoas inteligentíssimas no planeta ao longo de toda a história, desde os princípios, desde os primórdios, seria algo absurdo de falar. Eu conheço Deus, né? Eu conheço o inominável, eu conheço, não é? Seria algo assim muito soberbo, né, Mas para um mestre humano do dizer. som, tem uma coisa Sim. assim também que eu fico meio em dúvida, porque o Deus que existe nas religiões é Javé, né? Não é o todo. Uhum. Existe isso também, né? Isso é. É onde eu É, estudei, né? Eu não sei quem sou eu na fila do pão pra estar alguns. falando alguma coisa, mas Não, assim.
É conhecimento, é Né? nous, né? Assim, mas Conhecimento. assim, ninguém fala nas religiões. Acho que nem conhecem quem adoram, entendeu?